potencial, abraçou isso e criou uma empresa sensacional. Eu sou até suspeita para falar, porque os clientes da Gol, a Tulipa que cuida, né? Ela já cuidou de vários clientes nossos, sempre com muita excelência, muita qualidade, e a Ana entende muito sobre o que ela faz, ela tem muita propriedade, muita responsabilidade, e o legal, acho que como quase todo mundo que está aqui, ela trabalha de forma personalizada e ela gosta de experiências locais, então isso é um grande diferencial. Então é isso que ela vai compartilhar aqui com vocês, todo o conhecimento, toda a experiência que ela tem, para vocês aprenderem a vender a Turquia. Hoje é um treinamento mais teórico, tá? Vamos falar bastante sobre geografia, cultura, e aí nos próximos a gente vai desenvolvendo os temas. Ana, fica à vontade, obrigada por participar de mais um Expert aqui com a gente. É um prazer imenso ter você aqui, fica super à vontade. Você pode abrir seu microfone, a gente não tá te ouvindo. Achou o botãozinho? Tem o menu do Share Screen, aí lá no canto esquerdo tem o Agora deu certo, né? Agora deu. Ah, tá, não, é que tava falando que enquanto você estava falando, eu não podia abrir. Ah, não, agora pode ir, eu vou fechar, tá bom? Tá bom. Boa tarde, pessoal. Aqui para mim já é boa noite, já 10 horas da noite. A gente tem uma diferença aí de 6 horas, né, com o horário de Brasília e Istambul. Obrigada, Lívia, pelo convite. Uma honra estar participando do Expert Turquia. Muito feliz em poder passar o conhecimento que eu tenho, em poder dar a oportunidade, né, de vocês também conhecerem o meu trabalho e um pouco da Turquia. Não sei se todos aqui já conhecem a Turquia ou já vendem, mas a gente vai ter 3 encontros aqui. Então, eu vou tentar passar o máximo de informações possíveis, obviamente. Como a Lívia falou, hoje eu acho que vai ser uma introdução. É uma introdução da Turquia, então eu acho que vai ser um pouco mais teórico, mas eu acho que é uma teoria fundamental para quem não conhece entender, começar a entender a dinâmica do país e futuramente vocês venderem da melhor forma, né? Então, obrigada também por vocês que estão participando aqui. Como a Lívia falou, eu estou na Turquia há 5 anos. Vou passar essa informação para vocês. Para quem não me conhece, acho que tem algumas pessoas aqui que me conhecem, até tiveram algumas que me mandaram mensagem, ficaram surpresas com a minha participação hoje. Mas meu nome é Ana, eu moro aqui na Turquia faz 5 anos. E como a Lívia falou, eu tinha um sonho eu fiz faculdade de administração, eu nunca trabalhei com turismo no Brasil. Sempre trabalhei no mercado financeiro, trabalhei em empresas de bem de consumo também e numa farmacêutica. Parece que eu sou novinha, mas não sou tanto quanto o pessoal pensa. E aí, assim, eu sempre tive vontade de ter o meu negócio. Meu pai é grego e minha mãe é brasileira, então eu tenho um sangue aqui turco. O pessoal já fala que eu sou turca e, na verdade, se a gente for ver a história aí, o grego e o turco é muito parecido, né? A cultura é a mesma, a comida que a gente come é a mesma, é tudo muito, muito similar. Então, acho que o meu sangue é mais grego do que brasileiro. Eu sempre tive uma vontade de empreender e sempre tive uma vontade de morar na Turquia. E aí, vendo algumas oportunidades aqui, uma delas foi o turismo, né? O turismo é uma das maiores, assim, fontes de fonte de renda, não, mas assim, é um dos setores que mais movimenta a economia aqui na Turquia. Vou passar alguns números aqui para vocês, talvez vocês não saibam disso, mas a Turquia é um dos lugares que mais recebe turista no mundo. E a princípio seria um hobby, então uma necessidade que eu vi. Eu falei assim, bom, eu gosto de viagem personalizada, queria alguma coisa em português, eu vim para cá a turismo há 10 anos atrás e não encontrei ninguém que oferecesse o que eu queria exatamente, que é o que eu busco quando eu viajo, quando eu faço as minhas viagens, né? E aí eu falei assim, bom, acho que isso é uma oportunidade. E aí acabou sendo uma oportunidade maior do que eu pensava, porque eu digo que até hoje não existe nenhuma empresa aqui na Turquia que faça exatamente o que eu faço. Então, tem muitos serviços que eu sou a única brasileira que faz isso aqui. Então, a Tulipa Travel, que é a minha agência, eu criei para atender o cliente final. E aí, depois, com o passar do tempo, eu acabei vendendo metade, né? Hoje eu tenho um sócio. Na verdade, assim, eu tenho
empresa que é minha sócia, e essa empresa é uma holding de turismo grande aqui. Então, hoje eu faço parte de uma estrutura grande. A gente tem 4 hotéis Caverna na Capadócia, 3 empresas de balão, veículos próprios e assim, uma ampla estrutura no país todo para que eu possa atender também agências. Então, depois de um certo tempo, eu passei também a atender agências e operadores. Então, depois a gente pode trocar contatos, aí eu acho que a Lívia fornece para vocês, quem precisar. Tudo que a gente faz é personalizado aqui e a gente atende o cliente em qualquer destino da Turquia e em português, tá? Então, vamos começar falando sobre a Turquia. Olivia, a minha tela está compartilhada? A tela vermelha. Tá sim, Ana, tela vermelha. Tá bom. Bom, a Turquia é um país grande, não tão grande quanto o Brasil, mas quando a gente compara com os países vizinhos, então, exceto a Rússia, né? Quando a gente compara com a Europa e os países do Oriente Médio, a Turquia é um país grande, então a gente está falando aí de 783 mil quilômetros quadrados de território e uma população de mais de 84 milhões. Só em Istambul a gente já tem mais de 20 milhões, que é a maior cidade, né? Mas é um país muito grande, então por que eu estou passando isso para vocês? Para vocês entenderem, né, para quem não conhece, o tamanho da Turquia. Eu ouço muita gente falando assim, eu quero fazer uma viagem aqui pela Turquia inteira em 5 dias. Não, é impossível. Eu até comentei com a Lívia hoje que uma agência esses dias me mandou uma mensagem falando que a cliente queria ir para 3 destinos de bicicleta. Então, assim, não dá. É um país grande. A localização da Turquia, já começando com polêmicas, eu falo que tudo que envolve Turquia tem uma polêmica por trás, é uma incógnita até hoje para mim. Oficialmente, a Turquia está na Ásia, mas eu acho que muitos de vocês devem ter essa dúvida também. Em qual continente está a Turquia? Ou qual região do mundo que a Turquia faz parte, né? Então, tem gente que responde Europa, tem gente que responde Ásia e tem gente que responde Oriente Médio. E existe até essa dúvida aqui no país mesmo. Então, tem muita gente, tem muitos turcos que falam, não, aqui é a Ásia. Tem outros que falam, não, a gente é Europa. E tem até gente que fala que é Oriente Médio. Então, o que eu falei que é polêmico aqui é o seguinte, eu particularmente, eu por conhecer bem a Europa e por conhecer muitos países do Oriente Médio e por conhecer muito bem a Turquia, eu votaria no que a Turquia está na Ásia. O território dela no mapa realmente tem uma pequena parte na Europa e o restante é na Ásia, né? Quando a gente olha pelo mapa. Mas eu sou totalmente contra dizer que a Turquia está no Oriente Médio, embora, como eu falei, muitos turcos querem ser Oriente Médio e muita gente assim vende Turquia como Oriente Médio. Eu sou contra isso, tá? Mas se vocês quiserem fazer isso, não é errado. Eu só passo a minha opinião, que é a seguinte: infelizmente, o Brasil, assim, a gente está muito longe, né, do Oriente Médio, então muita gente tem um certo preconceito, assim, um julgamento de que Oriente Médio está sempre ligado à religião, muçulmanos. Então, a gente vive isso diariamente e eu acho que é muito bom, muito interessante, assim, que eu passo isso para vocês, porque eu venho da Turquia faz 5 anos. E todos os dias a gente vê esse tipo de pergunta. Mas a Turquia, o Oriente Médio, é perigoso. Ou, mas a Turquia é um país muçulmano, não posso ir porque eu sou mulher. Existem várias questões que são super polêmicas e que eu, hoje, estando aqui, eu posso defender. Então, a primeira vez que eu vim para a Turquia 10 anos atrás, eu tinha uma ideia totalmente diferente. E eu falo que uma das minhas missões, às vezes a pessoa nem compra alguma coisa comigo, mas eu fico feliz só em poder ensinar alguma coisa. Que é o seguinte, como eu falei, eu não defino a Turquia como Oriente Médio de jeito algum. Existem algumas partes da Turquia, então, por exemplo, o sudeste da Turquia, onde é fronteira com a Síria, com o Iraque, a gente pode dizer, sim, que tem uma influência árabe muito grande, tem várias coisas que você pode comparar a um país de Oriente Médio. Mas a Turquia, em geral,
Aqui o Estado é laico, então cada um pratica a sua religião, inclusive coisas que são praticadas em países, né, islâmicos. Então, por exemplo, casar com 4 mulheres. Aqui na Turquia não existe isso, é crime. Existem várias coisas que as pessoas desenham na cabeça delas sobre a Turquia, que são totalmente erradas, e que às vezes não, é um grande desafio para nós que trabalhamos com turismo vender esse destino para certos clientes com essa cabeça. Então, assim, uma dica que eu posso dar para vocês, sempre quando vier essas questões, então, sempre digam que a Turquia não é o Oriente Médio, que a Turquia não é um país muçulmano, é um país, sim, de maioria muçulmana, mas isso vai afetar pouco o cliente, se o cliente souber onde ele está indo. Então, assim, se você não se hospedar numa região de gente religiosa, num bairro tradicional, você talvez nem vá sentir que tem a muçulmana ali naquele lugar. Então, eu, por exemplo, conheço pessoas modernas, convivo só com pessoas modernas, não conheço ninguém que reze 5 vezes ao dia. Eu não sinto esse impacto aí da religião no meu dia a dia. E eu tento também mostrar para os meus clientes que, se eles não quiserem presenciar tais coisas, eles não precisam, porque aqui é um país realmente muito diverso. Bom, com relação à localização da Turquia, que eu acho que isso também é muito importante para nós que trabalhamos com turismo, porque eu falei assim, hoje a gente está falando muita teoria, parece que eu vou dar uma aula de geografia aqui, mas eu acho que é muito importante que vocês entendam essa questão geográfica, porque isso ajuda muito na hora de vender a Turquia, né? Uma viagem para a Turquia. Então, a Turquia, ela está exatamente no meio entre Europa, Oriente Médio, Ásia e África. É um ponto super estratégico, também do ponto de vista, né, do turismo, que é o que a gente está falando hoje. A Turkish Airlines, que é a companhia aérea principal aqui da Turquia, que inclusive ela é 50% do governo, ela é a companhia aérea que voa para mais destinos do mundo. Então, é muito, assim, entre aspas, é muito fácil vender Turquia, mesmo que seja uma viagem, não seja a viagem principal do cliente, porque muitas vezes você está combinando uma viagem para a Ásia, para a Europa, para o Oriente Médio, ou até mesmo para a África, porque o cliente está voando com a Turkish Airlines e você tem a opção ali de muitas vezes fazer uma parada aqui de alguns dias sem custo, né, a mais na passagem. Então, isso faz com que esteja crescendo cada vez mais o fluxo de turistas vindo do Brasil para cá, por conta desses voos aí que tem alguns meses do ano que são diários e outros não, mas a maioria dos dias a Turkish tem aquele voo Guarulhos-Istambul, um voo direto, então isso facilita muito a venda desse destino, né? A Turquia, ela faz fronteira com 8 países, e alguns desses países, no caso a Armênia e agora o Irã, não fazem fronteira, não tem fronteira terrestre aberta, mas a maioria deles, então, por exemplo, a Grécia, a Bulgária, a Geórgia, o Iraque, você tem fronteira terrestre aberta, que os turistas podem, né, é possível fazer turismo. Então, isso também acho que é uma informação que muitas pessoas não têm, que é possível você combinar uma viagem da Turquia com destinos tão, posso dizer, exóticos. Eu sou louca para conhecer o Iraque, porque tem uma parte aqui do Iraque que é super interessante, perto da Turquia, mas sempre que eu vou, acontece alguma coisa, eu tenho que desmarcar a viagem, mas em breve eu vou para lá. Então, assim, para aquele cliente que gosta de destinos diferentes, dá para fazer combinações super legais com a Turquia. A questão de combinar a Turquia com Grécia também é muito interessante. Eu vou mostrar para vocês isso na nossa conversa da semana que vem, quando eu mostrar alguns exemplos de roteiros pela Turquia, mas já posso adiantar para vocês que Grécia e Turquia é uma combinação perfeita, porque além de tem fronteira terrestre, então dá para você ir da parte próximo de Istambul, você consegue chegar em Alexandrópole 4 horas de carro,
dá para né, você ir de barco. Então, tem várias ilhas da Grécia que fazem fronteira com a Turquia pelo mar, que é o mar Egeu, e existem barcos, né, balsas, que fazem o trecho de algumas cidades litorâneas da Turquia para a Grécia e vice-versa em apenas 20 minutos. E também existe a possibilidade do aéreo, né, que de Istambul para Atenas é só 1h30 de voo, e se for planejado com antecedência, assim, vocês vão pagar R$ 300 numa passagem. Então, acho que a Turquia, além de ser um país muito interessante, ela dá para fazer combinações muito interessantes. E aqui eu também passei essa informação para vocês dos mares, porque com relação a, assim, a Turquia é banhada por 4 mares, né? O mar de Mármara, o Egeu, o Mediterrâneo e o Mar Negro. E aqui eu fiz um mapinha da Turquia, das regiões da Turquia. Então, por que eu gosto de falar dos mares? Porque cada região de mar da Turquia, ela proporciona uma experiência diferente. Não só a região de mar, mas cada região da Turquia tem, assim, proporciona uma experiência diferente para o viajante. Então, a Turquia, diferente do Brasil, né, dos Estados Unidos, que a gente tem estados, aqui a gente tem províncias. E aí as províncias, elas estão divididas dentro de 7 regiões. E eu digo que, assim, cada região da Turquia vai te dar uma experiência diferente e oferece destinos diferentes, tanto do ponto de vista cultural como gastronômico. Parece assim, se você comparar, por exemplo, Istambul com a região aqui do meio, né, que é a Anatólia Central, onde fica a Capadócia, ela é totalmente diferente da região do Mediterrâneo, que é totalmente diferente do Sudeste, que é diferente do Mar Negro. As pessoas são diferentes, e isso acho que faz com que a experiência se torne mais rica, né? A Turquia, a República da Turquia, ela existe desde 1923, mas o território aqui onde está a Turquia, aqui está sendo habitado desde 500 depois de Cristo. Então, quando o Brasil estava pensando em nascer, já existia muita gente aqui na Turquia. E esse território ele pertenceu ao Império Romano, ao Império Grego, persa, otomano, bizantino. A Turquia é muito rica por isso, tanto assim em história como em cultura, em tradições, gastronomia. Então eu falo que assim a gastronomia turca, eles criaram, né, a própria culinária, mas a culinária turca é riquíssima, porque você tem um pouco de comida árabe, um pouco de mediterrâneo, um pouco de armênio, persa. O turco juntou tudo aquilo e fez a culinária dele, que é uma das mais ricas do mundo. A questão da cultura também. Cada região da Turquia que você vai, você consegue admirar uma cultura diferente. Como eu falei, até as pessoas são diferentes, né? Eu fiz esse mapa aqui, principalmente, como eu falei, eu acho que é uma coisa muito importante, geografia, quando você vai vender Turquia, porque isso é um desafio. Acho que o brasileiro é muito cultural, né? Vou viajar para tal país e vou conhecer o país inteiro em uma viagem só. É possível você conhecer todas as regiões da Turquia em pouco tempo, mas é muito difícil e você não vai aproveitar com qualidade. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, de uma ponta a outra da Turquia, claro que não é como o Brasil, mas se vocês forem de um extremo ao outro, dá mais de 1.800 quilômetros. E mais de 1.800 quilômetros, vocês vão demorar pelo menos assim, 24 horas para cruzar o país. E o voo mais longo aqui dentro, a gente está falando de 3 horas. Então, imaginem que a maioria desses destinos aqui não dá para ser feito em poucos dias. Na semana que vem, eu vou passar certinho assim para vocês os roteiros mais interessantes, a distância entre eles, como que é a logística aqui, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês hoje é mais, acho que uma questão assim cultural. Então, por exemplo, quando a gente vê aqui a parte, essa rosa mais escuro, que é onde está Istambul, é a região de Mármara, que é banhado pelo Mar de Mármara, que é só um mar que banha aqui a Turquia. Então, quando a gente está nessa região aqui, principalmente Istambul, né, que é a parte principal,
a gente vê um pouco, eu falo que quando você está em Istambul, dependendo do bairro que você está, do restaurante que você vai, das pessoas que você está encontrando, você se sente sim na Europa. Quando você vai para a parte de baixo, que você está aqui na região do Mar Egeu, eu mencionei aqui alguns destinos que são os principais destinos, tá? Então, aqui na região Egeu, vocês conseguem ver que tem Éfeso, Pamukkale e Bodrum, que são alguns dos destinos principais aqui na Turquia, né? Quando a gente fala de turismo. Quando você vai para a região do Egeu, já se assemelha muito com a Europa, mas com a Grécia. Então, os bairros ali naquela região, antigamente era tudo habitado por grego, né? Grego e turco, eu falo que existe uma briga aí entre eles. Inclusive, eu sou grega, tem algumas coisas que eu defendo que são turcas, outras que são gregas, mas no passado era todo mundo igual. Então, essa parte do Mar Egeu na Turquia, ela se parece muito com a Grécia. A culinária é muito parecida e já totalmente diferente de Istambul, por exemplo. Quando a gente vai aqui para baixo, então, onde está mencionado aqui Antalya, é a região que aqui é chamada de região do Mar Mediterrâneo. Essa região, ela vai desde ali o finalzinho de Bodrum, onde tem uma praia chamada Fethiye, o início de Antalya, até a fronteira com a Síria, que é essa cidade aqui de Gaziantep. Então, toda essa parte aqui de Mediterrâneo também oferece praias lindas, que é o que a gente chama de Riviera Turca. Então, o rosa claro, que desde o comecinho até a fronteira com a Síria, é a famosa Riviera Turca. E aí, entre uma praia, a praia aqui de cima até a praia aqui de baixo, tem 8 horas. Aí, mais um desafio, vender Riviera Turca, porque agora eu vi que está muito em alta, né? O pessoal manda assim, a gente quer ir para a Riviera Turca. Eu falo, mas qual Riviera Turca, né? Qual praia? Tem muitas praias para você escolher. Então, e cada uma delas, assim, as principais, eu coloquei aqui, que é Bodrum e Antalya, mas tem Fethiye, Mármaris, tem várias outras opções. E cada uma delas atende um perfil diferente de cliente. Então, acho que isso é uma coisa também para eu ensinar para vocês, porque a Riviera Turca vende muito, mas é preciso entender como que a gente vai vender isso e para quem que a gente vai vender, porque o cliente que gosta de Bodrum talvez não vai gostar de Antalya, que talvez não vai gostar de Fethiye, então tem bastante destino legal para vocês conhecerem. Depois aqui da região do Mediterrâneo, essa azul, ela é sudeste da Anatólia, e é a região que, como eu falei ali no começo, ela tem uma influência árabe muito forte, porque é a região da Mesopotâmia, não só uma influência árabe, mas também persa, né? Tá na a Mesopotâmia, ela pega um pouco, né, do Irã, do Iraque, da Síria e da Turquia. E aí a parte aqui da Turquia, que é entre essas duas cidades aqui, faz fronteira com o Iraque e com a Síria. E é uma região que existe muito preconceito, tanto por parte dos turcos, como por parte de vários profissionais aí do turismo, pessoas que não conhecem, até falar, não, esse lugar aí não, acho perigoso. Eu falo, mas por que é perigoso? Antigamente até era perigoso, mas hoje em dia eu falo que eu sou fã da região sudeste. Claro que eu amo Istambul para morar, para passar férias na praia, eu amo Bodrum, mas uma das regiões assim que eu tento incentivar muito o turismo e aparentemente eu sou a única profissional do turismo brasileira na Turquia que vende essa região, porque as outras pessoas nem conhecem. Assim, eu acho que 80% dos turcos que eu conheço nunca foi para essa região, porque existe um preconceito. Assim, eu acho que tem vários países que a gente tem esse problema, né? Então, assim, eu sou do sul, eu não gosto do norte. E aqui na Turquia, por conta dos turcos, os turcos modernos, principalmente, eles têm uma coisa assim, eu não sou árabe, eu não gosto de árabe, eles são racistas, assim, nesse sentido. O pessoal tem preconceito com essa região. Mas eu acho, na minha opinião, né, é uma região muito rica
do ponto de vista de turismo, cultural, gastronômico. Inclusive, Gaziantep é considerada pela Unesco a capital gastronômica da Turquia. Eu, inclusive, fiz passou na Globo, Globo do Nordeste, Rede Sete Mares. Eu participei de um programa que eles filmaram, e um dos destinos que a gente mostrou foi Gaziantep. Não sei se alguma de vocês aí, algum de vocês já assistiu, mas é uma região muito interessante. Já tem muita gente de outros países, né, da Europa, americanos principalmente, vindo para cá para conhecer essa região, mas o brasileiro ainda não tem conhecimento. Eu acho que são destinos bem legais para mostrar para vocês, porque tudo que a gente faz de diferente, acho que ajuda, né, a vender. Então, se vocês conhecerem bem, eu tenho certeza que todos vão vontade de conhecer e vão poder vender. Bom, eu falei que é fronteira com o Iraque, com a Síria. Hoje em dia não é perigoso, tá? Mas, infelizmente, o pessoal tem essa ideia quando olha no mapa. Mas, assim, são destinos incríveis. Pra vocês terem uma ideia, no ano passado, eu fiz foi cenário, até hoje, né, de várias novelas turcas, mas tem 2 novelas que parece que viraram febre aí no Brasil. Eu nem tinha assistido, né? Continuo não assistindo, mas fiquei sabendo, fui lá aprender para levar o pessoal. E aí, no ano passado, a gente teve muitos grupos aqui de fãs de novela turca para visitar. E aí acaba que elas foram visitar os cenários, mas também a gente teve outras experiências. Então, a parte histórica, experiências gastronômicas. E teve um grupo de 20 pessoas, de 20 mulheres que estavam comigo, que a maioria delas falou: de todos os destinos que a gente visitou, Mardin foi o melhor. E a gente fez uma viagem de 15 dias pela Turquia. Então, é realmente um lugar, assim, mágico, muito diferente de tudo que a Turquia oferece. Acima aí da região sudeste, tem aqui em turco, ela é chamada de Anatólia Oriental, mas pelo mapa a gente pode chamar de região nordeste. Ela é uma região que está bem fora da rota turística, assim, principalmente para brasileiros e latinos, né? O pessoal mais descolado, assim, da Europa, e até, assim, do Oriente Médio, acaba indo descobrir mais essa região, mas ainda para o brasileiro está bem, assim, totalmente fora de rota. Mas o que tem de interessante aqui, que às vezes a gente faz algumas viagens, é o Monte Ararat, que faz fronteira com a Armênia. Mas fora isso, assim, não tem nada que eu possa falar assim, ó, é bom vocês aprenderem para vender. Talvez para um cliente mais descolado, que já tenha conhecido a Turquia, tem algumas coisas para descobrir. Aqui em cima, a parte do Mar Negro, que também é uma rota que está fora, assim, está totalmente fora da rota dos turistas brasileiros, mas árabes, o pessoal que vem do Oriente Médio, que está acostumado com o deserto, gosta muito dessa região, porque é uma região muito calma e que tem muito verde. Então, eu já vendi bastante, assim, para cliente que gosta de natureza, de esportes radicais, tem bastante coisa aqui nessa região. Então, pessoal, eu falo assim, nossa, mas por que... Eu não entendi. Eu falava assim, mas por que tanto árabe? Os árabes, às vezes, vão para o Mar Negro, mas não vêm para Istambul ou Capadócia. Capadócia, árabe não vai de jeito nenhum. O pessoal fala que eles vão para o Mar Negro porque tem verde. No país deles já tem um monte de deserto. E eu conheço algumas cidades, obviamente eu não conheço tudo aqui, porque é uma região grande, mas também é uma região que dá para vender, mas o brasileiro normalmente não se interessa muito. Às vezes aquela meninada que olha no Instagram lá e fala, eu vi uma foto bonita e tal, mas não é um destino que eu vendo muito. E aí, por fim, no meio da Turquia, que é a Anatólia Central, que é onde fica a Capadócia, que acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar. Depois de Istambul, é o destino mais cobiçado aí pelos turistas, não só brasileiros, né, mas do mundo inteiro. E eu falo que a Capadócia, assim, a gente tem escritório lá, então eu vou muito para lá. Às vezes eu falo, eu vou só por 3 dias, acabo ficando, que é um lugar, assim, que para mim é único, e eu realmente gosto muito
acho que eu já visitei 35, 36 países, muitas cidades, e até hoje eu falo que a Capadócia é um lugar único. Então, assim, com certeza tem que fazer parte do roteiro na Turquia. Falando um pouco mais de turismo na Turquia, como eu falei, a Turquia é um dos países mais visitados do mundo, é um dos países mais visitados do mundo. Em 2022, tiveram mais de 50 milhões de turistas. É claro que o brasileiro não tá em alta aqui, né? Porque eu acho que ainda existe uma grande distância aí entre distância, eu digo, distância cultural entre o brasileiro para viajar para a Turquia, mas pelo que eu vejo, está crescendo cada vez mais e a Turquia tem se tornado um destino cada vez mais potencial. Então, como eu falei, eu comecei um negócio assim por hobby. Eu falei, bom, a minha ideia é boa, tem bastante gente vindo para a Turquia, mas eu não imaginava que era desse tanto. Então, desde que... É claro que teve a pandemia aí, né, nesse meio tempo, né, desde 2017, mas o número de brasileiros vem crescendo cada vez mais, não só por conta desses voos da Turkish, mas por alguns outros aspectos aqui que eu vou passar para vocês. Mas, assim, entre esses 50 milhões de turistas, no ano passado, estima-se que... É porque, assim, tem muito turista que passa aqui para fazer imigração, né? Mas estima-se que 60 mil brasileiros estiveram aqui para turistar, né? Dentro desse território. O que ainda é pouco. Então, eu falo para as meninas que trabalham comigo, eu falo para as agências, eu falo, gente, no Brasil tem mais de 200 milhões, 220 milhões de habitantes, né? Se eu não estou errada. Tem muita gente para a gente vender. Então, hoje as nacionalidades que mais visitam a Turquia é pessoal da Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, mas eu acho que assim é muito fácil a gente trazer com a ajuda de vocês, né? Imagina todos nós fazendo um mutirão aí, 1 milhão de brasileiros dá para trazer fácil para a Turquia. Por quê? Eu coloquei aqui 5. Na verdade, existem muitos motivos, né, para visitar a Turquia, motivos para vocês venderem a Turquia. Mas eu escolhi 5 aqui que eu acho que são assim fundamentais para a gente aprender, né, cada um desses tópicos e poder passar para o cliente. Eu acho que a questão da diversidade é algo que torna a Turquia um destino muito potencial, porque, como eu mostrei aqui para vocês, cada região do país vai lhe proporcionar uma experiência diferente. Então, dá para você trazer cliente para a Turquia em qualquer época do ano. Tá frio, tá nevando. Tudo bem, tá frio, tá nevando, mas a Capadócia e Istambul você viaja em qualquer época do ano. Se você vier no inverno, a gente, além de Istambul e Capadócia, pode oferecer para o cliente ou uma estação de esqui, por exemplo. Se você vier no verão, tem muita coisa aqui para fazer, mais do que no inverno. Cada época do ano tem suas peculiaridades, tem destinos diferentes. Claro que Istambul, Capadócia, Éfeso e Éfeso vende em qualquer época do ano. Pode estar nevando, pode estar... O sol está a 50 graus, vende. Agora, em outras épocas do ano, é mais uma questão assim de analisar. O cliente está indo em que mês? O que dá para ser vendido nesse mês? Para vocês terem uma ideia, como eu estou falando de diversidade, eu tive uma família, era uma mãe e 3 filhos, e eles queriam, assim, fazer coisas mais de esporte, radicais e tal, e queriam um pouco de tudo. E eles me contrataram para fazer um roteiro com um pouco de tudo. E realmente, quando a mãe viu o roteiro, ela ficou chocada. Ela falou: eu não sabia que era isso que você ia conseguir fazer, era isso que a gente estava sonhando. Eles vieram em abril, eles visitaram Istambul, Capadócia. Na Capadócia, próximo à região da Capadócia, tem uma estação de esqui. Eles foram esquiar, a estação estava ainda cheia de neve, na primeira semana de abril, o que é comum aqui. E depois de Capadócia, eles desceram para essa região aqui e fizeram Antalya, Fethiye e Bodrum. E em todos esses destinos, eles fizeram passeio de barco
cada um diferente, um teve mergulho, o outro foi pescaram, e depois, ainda em Fethiye aqui, eles fizeram, como é que se diz? Paraglider, voo de paraquedas, no Vale das Borboletas. Então, assim, foi realmente um destino muito diverso e que eles ficaram chocados, assim. A gente queria fazer isso, mas a gente não sabia que dava para esquiar e andar de barco, mergulhar no sol ao mesmo tempo. Então, a Turquia, ela tem essa diversidade, ela proporciona isso para o cliente. Como eu falei, vai aqui, sente um cheirinho da Grécia, aqui um pouquinho da Europa, vem aqui, sente um pouco do Oriente Médio, dá para fazer roteiros incríveis e muito diversos. Basta ter conhecimento, né? E o cliente também ter tempo. E uma questão aqui, eu vou falar aqui já do custo. Às vezes as pessoas pensam assim, quanto mais destinos, mais caro vai ficar. Sim, tem a questão do deslocamento. Porém, a região mais cara da Turquia é aqui, Istambul, por ser uma cidade grande, e que ainda assim, quando a gente compara com as principais capitais da Europa, com São Paulo, ou até, né, com os países próximos aqui do Oriente Médio, a Turquia é um país muito barato. E Bodrum também é um destino caro, porque é um destino assim que os turcos frequentam no verão. Então, são destinos mais caros. Mas a partir daqui, ó, cruzou essa linha para cá, é tudo assim, é muito barato. Aqui nessa região, principalmente, que eu faço muito tour gastronômico, a gente come bem com R$ 30. Então, essa ideia aí de que vai fazer muito destino, vai sair caro, que às vezes o cliente tem, aqui na Turquia dá para a gente virar o jogo. Então, o custo aqui na Turquia é um dos pontos positivos, né, que tem atraído cada vez mais turista, cada vez mais brasileiro. Não só brasileiro, o pessoal assim, europeu, americano vem para cá e eles dão risada de quão barato é. Então, a Turquia está passando já faz alguns anos por uma crise aqui na economia, maior inflação. Acho que depois da Argentina, a Turquia está em segundo lugar, a maior inflação no último ano, e a moeda só desvaloriza. Então, quanto mais desvaloriza, mais barato tem ficado, né, com relação ao euro e ao dólar. Então, o custo baixo tem atraído muitos turistas para cá, e muitos brasileiros, porque a gente sabe que o brasileiro olha muito para o custo, né? Às vezes é até triste isso, porque tem muita gente que fala assim, mas eu vi um pacote, como todo mundo que está aqui faz roteiros personalizados, eu acredito que vocês devem sofrer desse problema. O pessoal fala assim, a CVC está vendendo um pacote de 10 dias por $500 e você está vendendo um pacote de 10 dias por 2.000. Por quê? Porque você precisa analisar o porquê. Me dá um tempinho que eu vou te explicar. O brasileiro olha muito para custo, infelizmente, mas agora é um motivo bom, né? A Turquia está barata. Então, assim, explica que você vai comer bem, gastando pouco. Você vai viajar entre Istambul e Capadócia, um voo de 1 hora, pela Turkish Airlines, que é uma ótima empresa, que tem até lanchinho quentinho, que é coisa que no Brasil não tem, né? Com, às vezes, R$ 100 dá para comprar um voo. Então, tem muitas coisas aí que, claro que você vai gastar muito. Então, assim, eu quero alugar um barco privado, ou quero ficar no Four Seasons. Você vai gastar muito. Mas dá para balancear em outras coisas e fazer com que uma viagem para a Turquia dá para ter uma viagem com muita qualidade, com um preço muito mais baixo do que em vários outros lugares do mundo. E também a questão da hotelaria aqui, quando a gente compara com, por exemplo, se comparar um Four Seasons Istambul com um Four Seasons em Paris, o de Paris é 3 vezes mais caro. Ou até mesmo o Mandarim em Bodrum, que é considerado um dos melhores hotéis. Assim, eu sou fã desse hotel. Quando você compara um hotel na praia, na Europa, você vai pagar 3 mil, por exemplo, Mykonos. Você vai pagar 3.000 € uma diária num hotel top como o Mandarim. Aqui, por menos de 1.000 euros, é possível encontrar uma diária antes do verão acabar. Então, é um atrativo aí. Tem sido muito, a gente vê que a gente tem vendido muito por conta disso. A questão cultural, como eu falei, a Turquia é um país muito rico, então, por ter sido parte de vários impérios,
A Turquia, ela tem heranças culturais persas, árabes, europeia, do Mediterrâneo, Armênia. Então, isso também passa para a gastronomia. Aqui, embora ainda não esteja muito em alta, existem muitas rotas gastronômicas e rotas de vinho, que é algo que eu quero introduzir também bastante isso para as agências, porque dá para vender muito. Eu vejo que brasileiro gosta muito dessa coisa de rota do vinho, e a Turquia, assim, não existe um marketing nisso, e é muito potencial para vender para brasileiro, porque é muito mais barato que vários outros lugares do mundo, e tem coisas muito interessantes para se conhecer, né? Então, do ponto de vista aí, gastronomia e cultural, por conta dessa história que a Turquia tem, vocês conseguem oferecer experiências riquíssimas, e isso chama a atenção também do turista, né? Eu coloquei aqui Istambul, Capadócia e Antalya. Esses são os três destinos mais visitados na Turquia. Então, os brasileiros, em geral, não tem muito conhecimento sobre Antalya, ou não, assim, eu particularmente não acho que é um destino interessante para brasileiro, mas tá no ranking de destino mais visitado na Turquia. Mas por quê? Tem muito, Antalya é muito calor, então eu falo assim, gente, vocês já saíram do Rio de Janeiro aí que tá 40 graus para visitar Antalya, não vem. Antalya se parece muito assim com, não sei, parece muito com o Rio de Janeiro, com Santos em alguns aspectos, e eu acho que não é muito diferente pro brasileiro, sabe? Mas como tem muito turista da Rússia aqui e da Europa, norte da Europa, onde é muito frio, o pessoal fala assim, nossa, a gente quer passar calor, então por isso que Antalya é um dos destinos mais visitados. Mas para o brasileiro é Istambul e Capadócia mesmo. Como eu falei, Istambul está na lista de cidades mais visitadas do mundo, e a Santa Sofia, para quem não sabe, que isso é uma coisa que quando eu falo para os clientes, eles enchem muito os olhos, assim, é uma informação muito, muito preciosa, que a Santa Sofia, para quem não sabe, ela hoje em dia é mesquita, mas ela já foi igreja, sede do Império Romano, ela já foi a mesquita sede do Império Otomano, depois ela virou museu, depois ela virou igreja, depois ela virou mesquita. Há alguns anos atrás, quando eu comecei o turismo aqui, foi em 2020, ela até aquele ano ela era um museu, e aí, por questões políticas, ela se tornou uma mesquita novamente, e depois que ela se tornou uma mesquita, porque toda mesquita é grátis, né? Você não pode cobrar visitas em mesquita. Ela se tornou, o pessoal começou a visitar mais, e em um ano a Santa Sofia recebeu 13 milhões de turistas. Então, ela é considerada um dos lugares mais interessantes do mundo por conta dessa transição. E é o único lugar do mundo que tem imagens islâmicas junto com Jesus Cristo. Então, é uma informação aí muito preciosa, que os clientes ficam muito felizes em saber. Obviamente, depois que eles fazem o tour, fica mais precioso ainda, mas é um lugar que, com certeza, dentro de Istambul tem que ser visitado. Bom, porque, como eu falei, na próxima semana, a gente tem 3 encontros aqui, né? Na próxima semana, eu quero passar para vocês como que são os principais roteiros aqui pela Turquia. Então, os roteiros mais interessantes para vender. Como eu falei, tem muito roteiro para fazer, mas eu acho que o roteiro que atende ao brasileiro não é o mesmo que atende ao árabe, que é o mesmo que atende ao chinês. Então, eu vou passar para vocês os roteiros que são mais adequados para os brasileiros, e como a gente vai fazer, como vocês conseguem fazer esse roteiro, principalmente do ponto de vista da logística, que é um dos maiores desafios aqui, né? Como eu mostrei para vocês, não sei, pelo que eu vi aqui, subiu um pouco, não sei se estava todo mundo no começo, mas eu mostrei aqui que a Turquia é um país grande e que não dá para fazer tudo em pouco tempo. Então,
Eu vou mostrar para vocês aí como que a gente consegue fazer os roteiros de forma mais eficiente, né? Aproveitando aí. Eu sou contra essa coisa de como é que eu posso dizer? Muitos destinos em poucos dias. Eu acho que é muito melhor aqui na Turquia, tem muita coisa, né, para conhecer detalhadamente. Eu acho que é muito melhor a gente conhecer menos destinos em mais tempo. Mas vou mostrar para vocês como otimizar aí esses roteiros. Eu vou aqui a tela para ler as perguntas de vocês. Maravilha. Ana, eu já fui separando algumas perguntas. Você quer que te fale? Ah, pode ser, porque aí eu não preciso fechar aqui. Mais fácil. Primeira coisa, já se prepare, porque está todo mundo ansioso para saber os roteiros. Então, se prepare para a próxima semana, que eles vão vir, assim, frenéticos. Eu também fiquei super curiosa. Eu acho que seria até bacana você contar um pouco mais desse roteiro que você fez para essa família, que foi em abril. Eu vi algumas pessoas perguntando, eles queriam saber mais detalhes sobre esse roteiro. Teve, inclusive, uma agência Quer que eu que posso queria falar saber a agora? taxa de preço. Pode, deve. Eu fiquei super curiosa também. Ah, tá. Então, como eu falei, era uma mãe e 3 filhos, e aí eles queriam fazer um pouco de tudo, e os meninos todos adolescentes, assim, adolescente, o mais velho tinha 22, eles falaram, não, a gente gosta de aventura, a mãe queria vir para a Turquia, e aí os meninos falaram assim, que a Turquia ia ser um lugar meio boring, assim, e ela falou, não, eu arrumei a Ana aí, ela vai fazer um roteiro dar certo, e ela tava super desesperada, né? E aí, assim, eles vieram na primeira quinzena de abril, quando ainda tem neve. É bem provável que, por exemplo, esse ano, teve um ano aqui, vai fazer, né, eu tô no 6º inverno aqui, teve um ano que não teve neve em abril, mas no ano retrasado estava cheio de neve, que eu não consegui sair de casa dia 8 de abril. Então, em Istambul e Capadócia, a possibilidade de ter neve em abril é grande. Então, eles chegaram bem nessa transição aí do inverno com a primavera, porque meados de abril, final de abril, já começa esquentar na parte das praias, então, que é a parte do Mediterrâneo do Egeu, né? E aí eles deram sorte, porque assim, tinha muita neve na Capadócia, então primeiro a gente começou, eles ficaram uma noite em Istambul só para dormir ali, para poder se preparar, né, para o começo da viagem. Ficaram 3 noites na Capadócia, aí quando eles viram que tinha neve, eles falaram assim, bom, então a gente vai fazer, porque a gente tinha deixado em stand-by aquilo, eu falei, ó, dá para fazer, mas vamos ver. Eles não acreditaram muito em mim. Falei, gente, tem neve. Então, eles fizeram bate-volta da Capadócia para Erciyes, que é uma estação de esqui, que fica mais uma hora ali de distância da região da Capadócia, né? E aí esquiaram. Depois da Capadócia, a gente pegou um voo direto da Capadócia para Antalya. Inclusive, é um voo super problemático, que não tem todos os dias, e eu sempre fico quebrando a cabeça para conseguir resolver isso. E voaram para Antalya. Em Antalya, eles fizeram. A gente. Só para mim que travou? Não, né? Ih, gente, a Ana caiu. Vamos esperar um pouquinho, que daqui a pouco ela volta. Eu não sei falar desse roteiro, não, gente. Eu tenho que esperar ela voltar. Vocês aguentem aí um pouquinho. Acho que a conexão dela já estava dando uma travada e daqui a pouquinho ela deve conseguir voltar. Eu anotei algumas perguntas, né? Esse é do roteiro de abril. Eu vou perguntar para ela também, se der tempo, né? O custo médio de alimentação. Perguntaram, cadê ela? Não está aqui, não. Cadê? Ai, mulher, você está aqui. Obrigada. Volte. Peraí. Vou colocar você como co-host, pera. Oi. É que enquanto. Eu acho que parece que deu 1 hora e caiu, eu não entendi. Mas Voltou não, só automático. não, tá todo mundo aqui. Aí, ó, travou de novo. Obrigada, Liege. Ana, voltou? Eu tô aqui. Pronto, pode falar. Você parou na parte do voo da Capadócia para Antalya. Isso. Quer continuar?
Ana? E Ana, você não tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. É que tá aparecendo que alguém tá pedindo para entrar, mas Não, não é para deixa, eu aceitar isso, né? não, deixa comigo, deixa que eu cuido Tudo disso, não se bem, tá preocupa, bom. não. Então, aí o voo da Capadócia para Antalya. Em Antalya, eu ajudei eles para alugar um carro e fazer toda a parte do Mediterrâneo até o Egeu de carro. Então, eu escolhi as praias ali mais legais, né? Então, eles fizeram 7 dias de praia, então a famosa Riviera Turca. Eles sim fizeram a Riviera Turca, porque eles foram de Antalya até Izmir, que foi o que eu falei, demora bastante tempo para fazer isso, então foi feito em 7 dias. E aí em Antalya começou o primeiro barco ali, onde a gente fez um passeio de barco por Kaş e Demre, que é uma região, né, da província de Antalya. Depois eles foram para Fethiye, que é onde tem a experiência do paraglider, que eu falei, que é um dos lugares, assim, eu sou suspeita que eu morro de medo dessas coisas, mas eu já fui no Vale das Borboletas, que é maravilhoso, e quem gosta de aventura voa de paraglider lá, que também é uma vista maravilhosa. Não sei se vocês já ouviram falar aí, mas se chama Oludeniz, a vista, né? Que tem a. Acho que o pessoal assim que já ouviu falar de Oludeniz viu o voo de paraglider, que é o que é mais famoso lá. E lá também, em Fethiye, eles fizeram outro passeio de barco por uma cidade que é uma tem um passeio de barco que a gente faz lá só de 2 horas, uma cidade submersa, também é um passeio bem interessante. E depois de Fethiye, foram para Bodrum, novamente fizeram um passeio de barco, porque Bodrum é outro esquema. Então, assim, Fethiye, enquanto você faz um passeio de 2 horas, vê tudo rapidinho. Bodrum, você tem que ficar o dia inteiro para ver os lugares mais interessantes. E aí depois, e assim, como eu falei, cada lugar da Riviera Turca é diferente. Então, Antalya, eles tiveram uma experiência, um lugar mais local, assim, mais residencial, e também muito de natureza, onde tem várias cachoeiras. Esse barco aí é mais roots. Fethiye também não é um lugar não é residencial, tão local, é mais de turista, mas é aquele lugar de turista meio mochileiro, assim, tem vários campings, tem umas praias que você só chega quando faz uma trilha. Não é muito meu estilo, mas é lindo. Daí depois Bodrum é um lugar assim super badalado, embora em abril não esteja badalado, mas eles conseguiram ver assim outro estilo de restaurante, casas de milhões, barcos chiquérrimos ali na melhor marina. Então foi uma viagem assim com um estilo diferente e que eles conseguiram aproveitar, mesmo não sendo verão, né? Aí depois de Bodrum seguiu de carro para Izmir, onde foi o último destino para eles visitarem Éfeso, e de Izmir eles voaram para Istambul de volta, onde eles ficaram os últimos dias. Então, já começando aí essa questão da logística, dá para fazer roteiro de carro, sim, mas não dá para fazer a Turquia inteira de carro, que é o que o pessoal fala assim, não, mas na Itália eu fiz a Itália inteira de carro. Na Turquia, faz um pouquinho de carro, um pouquinho de avião que dá certo. Tem mais alguma outra Tem. Eles queriam saber pergunta que você também mais ou anotou? menos uma média de preço desse roteiro. Eu sei que é muito difícil, mas dessa família, mais ou menos. Eles não gastaram muito, porque o que acontece? Como eu falei, eu faço um pouco de tudo, né? Eu, como agência, então, assim como vocês, eu também faço roteiro. E aí, quando eu faço roteiro, o cliente, ele tem a. Na verdade, assim, o argumento que eu uso para vender o roteiro é o seguinte: você quer uma viagem econômica e por conta própria, então contrata o roteiro, porque eu vou desenhar tudo que você precisa, eu vou te dar todas as instruções e informações que você precisa para realizar o seu roteiro da melhor forma. Então, a Yara, ela falou assim para mim, eu não quero gastar muito, porque vai ser uma viagem longa, e a gente também não quer, assim, não gosta de gastar dinheiro com hotel, gosta de gastar com experiência. Então, ela contratou o roteiro. Obviamente, depois eles fecharam transfer comigo, fecharam os passeios de barco, eles acabaram fechando passeios em Istambul e na Capadócia também. Mas
eu dei as instruções para que eles se resolvessem da melhor forma. Então, eu achei que alguém perguntou uma coisa. Depois que eu fiz o roteiro, algumas coisas, por exemplo, assim, o carro. Eles pegaram o carro alugado, que deu para eles economizarem muito mais do que se eles tivessem contratado um motorista, tá? Então foi um roteiro econômico. Comigo, eles gastaram. Comigo, eles gastaram cerca de 600 por pessoa. Então, eram 4 pessoas, foi 600 por pessoa. Mas, no roteiro como um todo, eles devem ter gastado no máximo 1.000 euros por pessoa, já com comida. Mas foi uma viagem econômica, com hotéis bem simples, mas que é possível. Pô, mas tá ótimo. Um roteiro diferente desse? Pois é. Sensacional. Adorei. Ana, perguntaram também o nome da estação de esqui que fica próximo da Capadócia, mas eu imagino que você vai abordar isso melhor. É essa mesma que alguém escreveu aqui. Erdies. Posso escrever aqui? Deve. Erdies. Pronto. O que pediram para a semana que vem? Opções de roteiro para famílias. Eu vi aqui, ó, deixa eu só corrigir. Eu não sei se alguém achou que eu falei errado, mas alguém escreveu assim: cidade submersa fica na Capadócia. Cidade subterrânea é uma das maiores atrações da Capadócia, são as cidades subterrâneas. O que eu falei de cidade submersa, na região de Fethiye existe uma cidade embaixo da água. Foi isso que eu falei, não tem a ver uma coisa com a outra. Aí aqui a Patrícia, ela falou, Erciyes Ski Resort, é esse mesmo, a, a estação de esqui. Maravilha. Aí perguntaram também se é seguro alugar carro. Eu imagino que algumas regiões vale a pena, outras não, e você vai explicar isso melhor semana que vem. Sim, eu acho que o carro na Turquia depende muito da região que você vai visitar. Como eu falei, aqui na Europa, aqui nos Estados Unidos. Então, assim, para fazer roteiro pelas praias, eu super indico, porque vai ter um custo melhor, você vai ter uma flexibilidade, você consegue fazer um roteiro mais confortável. Eu, por exemplo, vocês que fazem roteiro devem pensar o mesmo que eu, né? Imagina a pessoa ter um motorista que tá ali tomando conta de você o tempo todo para visitar a praia. Pô, de repente você tem numa praia aqui, eu acho essa praia gostosa, eu quero ficar aqui, né? Eu acho que é muito mais legal você fazer o roteiro de praia por conta própria, com flexibilidade. Eu sempre ofereço o serviço de concierge, né? Então, sempre que a pessoa aluga um carro, né, a minha equipe, a gente faz a reserva para que ela vai chegar lá, vai receber o carro e não vai ter nenhum perrengue, porque a gente pode ficar falando o tempo todo. Existe aqui na Turquia problemas culturais, de língua. Quando você vai para o interior da Turquia, o povo não fala inglês, você não acha nenhum banheiro, não tem privada, é buraco no chão. Então, assim, não vai esperando que o seu pneu vai furar na estrada e alguém vai resolver o seu problema. Então, assim, algumas regiões, tipo a região sudeste da Turquia, a região ali próxima da Capadócia para cima, não recomendo alugar carro de jeito algum, porque pode passar perrengue e acaba sendo muito mais barato comprar o voo. Istambul, de jeito algum, alugar carro, que é o caos na terra, essa cidade. Amo Istambul, mas quando eu saio de carro, eu saio pela janela, porque é insuportável o trânsito aqui. Então, praia de carro, se o pessoal estiver bem assistido, dá para fazer uma viagem bacana. Maravilha. Perguntaram se nos principais destinos falam inglês. Principais destinos, quando a gente fala em Istambul, Capadócia, Éfeso, que é um lugar totalmente turístico, o pessoal fala inglês, sim, até fala português, sabe, né? Aquela coisa pega turista. Por exemplo, vai no Gran Bazar, o pessoal fala qualquer língua. Mas, em geral, a comunicação é sofrida aqui na Turquia. Tem gente que fala assim, eu não sofri. Eu falo, você deu sorte. Eu moro aqui na Turquia há 5 anos e eu conheço a Turquia há 10 anos. Aliás, eu conheço turcos, eu estudei na Califórnia. Uai, cadê a Ana de novo?
Agora ela caiu, né, gente? Aquela hora eu não sei se caiu, se voltou rapidinho, enfim. Daqui a pouco deve voltar. Pessoal, acalmem o coração, porque são 3 treinamentos, tá? Então, vão ter muito mais outras coisas. É igual a Expert. Seychelles, desculpa. Voltou. Pronto, Ana. Quer que eu libere? Deixa eu liberar seu som. Pronto. Eu não sei não sei o que está acontecendo. Ele manda eu sair e volta. Não, mas a gente Mas espera. enfim, então, os turcos, mesmo quando o pessoal estava lá nos Estados Unidos, ninguém quer falar, eles não querem falar inglês. Eles querem, eles querem falar a língua deles. Eu sinto muito parecido com a França, que eu vejo que o francês não quer falar inglês. Então, tem essa questão aí de que eles não querem falar, eles não querem aprender o inglês. Então, muitas vezes você vai num restaurante de luxo e você vai esperando que a pessoa fale inglês. E o garçom não fala inglês. Então, acaba que o turista tem muita dificuldade, sim, mas quando você, assim, dificuldade se você for, né, num lugar mais do interior, você vai ter mais dificuldade. Aqui em Istambul você vai ter menos, mas ainda assim é sofrido. Então, não é papo para vender serviço. Eu sei que tem alguns países que o pessoal fala, você vai passar perrengue se você não fechar a viagem com agência. O que eu vejo muito aqui na Turquia, né? Eu vejo várias empresas de turismo que falam assim: não, a Turquia é perigosa, você tem que fechar um pacote. Gente, a Turquia não é nada perigoso. Você não tem que fechar um pacote com guia 24 horas de babá. Você tem que fazer as coisas do jeito certo, se hospedar no lugar certo. Então, assim, não é perigoso. Mas, se você tiver uma assistência aí nessa questão da língua, vai ser sempre bom. Perfeito. E Ô, Ana, essa coisa que você falou do. Oi? não, pode falar. Não, eu acho que alguém perguntou alguma coisa de logística aí que você falou que eu vou fazer na semana que vem. É, tem alguma coisa específica que alguém está perguntando ou é mais essa questão da logística geral mesmo? Mas, no geral, eles estão muito curiosos para saber sobre as opções de roteiro, roteiro para família, roteiro para idosos, Tá, e enfim. aí, aproveitando que eu vi que alguém perguntou, quanto que custa para o casal e tal, o que eu posso fazer, junto com os roteiros, que eu já preparei algumas ideias ali para mostrar para vocês, eu já posso colocar uma média, como eu falei, na Turquia dá para fazer uma viagem econômica, tem uma viagem de luxo, mas eu posso colocar uma média do que a gente tem vendido, né? Porque assim, eu tenho aí um recorde aí de 5 anos, então dá para passar uma média para vocês do que o brasileiro gasta. Pronto, perfeito. Acho que vai ajudar eles pra caramba para ter uma clareza. Acho que das perguntas a gente falou todas, Ana. Eu só queria que você explicasse um pouquinho melhor os serviços que a Tulipa oferece. Eles ainda ficarem em dúvidas. Então, por exemplo, você vende o roteiro para agências, a parte de guias, só explicar um pouquinho isso melhor para eles, que teve bastante pergunta aqui sobre isso. Ana? E gente, a internet na Turquia hoje não tá ajudando, não, viu? Voltou. Vamos ver se ela me escuta. Espera que eu vou liberar seu som. Pronto. Eu não sei se Voltou. é a minha, eu não sei se é a minha internet, porque alguém falou que a internet também estava. Eu acho que não é a minha internet, não. Eu acho que tem alguma coisa, porque quando eu falo no WhatsApp, às vezes eu falo mais de uma hora com alguém pelo WhatsApp, cai a ligação. Eu acho que tem alguma coisa com relação ao tempo. Não Não, sei o se é tempo não isso. tem, porque o nosso Zoom é pago, então a gente pode fazer reuniões infinitas, assim, não tem problema. Não, É, porque não só sei você está realmente o que está saindo, o resto acontecendo. continua. Mas aí a gente vê se alguma configuração da Turquia com o Zoom, não tem problema. No próximo a gente deixa isso resolvido. Perguntaram aqui, alugar carro na Capadócia vale a pena? Ana? Oi, eu tô aqui. Pronto. Perguntaram também se alugar carro na Capadócia vale a pena. Não, a Capadócia é uma região assim que às vezes você
não consegue achar as coisas nem pelo Google Maps. Então, assim, é tudo muito parecido, é uma região só, né, de formações rochosas, muito terreno, assim, que você não entende nem o que tem ali, é tudo caverna. Pra você ter uma ideia, as coisas... aqui na Turquia, em geral, o pessoal às vezes não tem endereço. Eu falo, gente, como que você tem que dar um número, né, do lugar? Não, é na esquina da esquina tal. Na Capadócia é muito difícil encontrar, às vezes, os endereços. Então, eu falo que é perrengue alugar carro na Capadócia. Às vezes, assim, o cliente que fala, eu quero alugar carro, eu falo, por que você quer alugar carro? Para ter liberdade ou para gastar menos? Aí a pessoa fala, para gastar menos. Eu falo assim, bom, se você quer gastar menos, eu tenho outras soluções. Então, assim, na Capadócia, como os passeios acabam sendo a mesma rota, não é igual em Istambul, que dá para você desenhar muita coisa, sabe? Tem uma opção aqui, outra aqui. A gente oferece também passeios em grupo. Então, se a pessoa não quer fazer o privado, tem a opção do grupo, mesmo que ela não entenda a língua que o guia está falando, porque às vezes o grupo é em inglês ou espanhol, aqueles 50 euros lá que foi pago, já pagou o almoço dela, toda a locomoção e os bilhetes. Perfeito, Ana. Acho que a Ana vai cair e voltar de novo. Já estamos ficando craque aí nessa dinâmica. Daqui a pouco ela volta, tá? Gente, coloquei várias vezes o telefone da Ana no chat. Se vocês subirem um pouquinho, vocês vão ver tipo umas 4 vezes o telefone. Eu coloquei no atendimento porque geralmente eles respondem mais rápido, tá? Do que a Ana, e tem várias pessoas que fazem o atendimento na Tulipa. Então, eu sempre falo direto no atendimento, porque elas mandam a cotação, eu falo tudo que eu preciso, é muito mais rápido e prático, tá? Eu sempre compro da Ana os serviços. Então, por exemplo, transfer, guia, passeio de balão. Ela voltou, Ana. Pronto. Gente, me desculpa, achei a minha internet, mas eu acho que agora não tava assim no começo, né? Não, não, começo foi Então, tranquilo. por isso que eu tô achando estranho. Eu tô até É, tentando trocar de internet, mas a internet aqui tá falando que tá com os pontinhos tá cheio. Eu não sei, desculpa. eu vejo depois se alguma Desculpa. coisa dos outros é Eu tranquilo. vi que tem alguém perguntando aqui dos serviços, mas aí eu posso, não sei, talvez se eu quiser passar o meu WhatsApp ou o meu e-mail, não sei, eu posso compartilhar algumas informações, né, com o pessoal, com todos os nossos serviços. E eu vi você falando alguma coisa de receptivo e tal. Como eu falei no começo, não sei se estava todo mundo. Não. Gente, acho que não vai rolar muito, não. Vamos fazer o seguinte. No próximo encontro, a Ana explica melhor os serviços dela. Voltou, pronto. Ana, se você quiser explicar seus serviços, porque você está indo e voltando Eu toda tô, hora eu mesmo. tô, eu tô tentando. Eu não realmente não sei o que está acontecendo. Então, eu tentei trocar a internet aqui, mas a minha internet tá cheia. Não sei, tá falando que o sinal tá 100%. Então, por isso que eu não tô entendendo o que tá acontecendo, mas vamos tentar. Como eu falei, embora eu também tenha a minha agência, eu sou sócia de uma operadora, então para a agência ou para a operadora do Brasil, eu atuo como operadora. Então, qualquer coisa que vocês precisarem aqui, não só os serviços, né, terrestres, receptivo, eu também consigo assessorá-los aí, ajudá-los e com ótimas tarifas, né? Inclusive, os hotéis também, sem contar os hotéis que a gente tem na Capadócia. Quem me chamar depois, ou até na próxima conversa, eu posso mostrar para vocês, na próxima semana, quando eu falar de Capadócia, posso mostrar para vocês alguns hotéis. Os hotéis do nosso grupo são 4, e um deles é o Yunak Evleri, que é um dos melhores hotéis da Capadócia. Então, eu falo que as agências que trabalham comigo, com certeza, já conhecem ele. E, às vezes, eu até conversei com a Lívia várias vezes isso, que existe aí um problema muito grande eu vejo que muitas agências do Brasil têm medo de comprar direto de uma operadora, obviamente, porque é muito difícil a comunicação com os turcos, a cultura deles, que querem ser mais espertos que a gente sempre, né? Mas eu vejo que muitas agências do Brasil compram de uma operadora, as operadoras do Brasil, elas compram de uma operadora aqui da Turquia e depois chega no cliente. Então, eu vejo muita coisa sendo vendida a um preço meio absurdo,
E em 2023 eu falei que eu tenho uma missão de entrar em contato com o máximo de agências possíveis e eu vou fazer isso, eu, Ana, mesmo, porque eu sei de perto os nossos desafios e o que a gente pode fazer melhor, principalmente para o nosso bolso, né? Porque no fim das contas a gente trabalha com turismo porque a gente gosta, mas também a gente tem que ganhar dinheiro. E quando o pessoal fecha com um monte de operadora, que operadora, vocês acabam ganhando menos e a fonte direta na Turquia, então, no caso, quem conseguir, quem quiser, né, claro, fazer negócio direto comigo, vocês conseguem fazer isso. Eu tenho empresa no Brasil também, então a gente aceita Pix, cartão de crédito, o que vocês quiserem aí em real. Então, vou tentar salvar a vida de vocês. Alguém está perguntando aqui o nome do hotel, deixa eu escrever. Como eu falei, a gente tem 4 hotéis. O que eu mencionei que é um dos melhores é o Yunak Evleri. Eu acho que o Mitra Cave, você colocou algum dos seus clientes, né? Sim. Acho que Leonardo. Eu acho que já teve. Eu vou colocar aqui o Mitra também. Por exemplo, hoje mesmo, uma agência entrou em contato. Uma agência entrou em contato comigo e aí ele falou, eu fui indicação de uma outra agência e tal, e aí ele falou, eu falei, o que você vai precisar? E ele falou que precisava de alguns serviços, e quando eu perguntei quando que era onde que era o hotel, aí ele falou assim, é o Mitra Cave. Daí eu falei assim, você sabia que esse hotel é nosso? Como assim? Aí eu fechei com a operadora tal. Quando eu fui ver o preço que ele pagou, assim, foi um absurdo. E às vezes tem algumas agências que nem olham na internet para ver o que estão vendendo. Mas tem quem compre, né? Porque eu tenho cliente comprando. Então, eu falei que esse ano, em 2023, mais do que ter cliente final com a minha agência, eu quero atingir o maior número de agências possíveis como meus clientes, porque é uma tarefa difícil ainda, porque nem todos são como vocês, que têm uma cabeça aberta, né? Porque acho que todo mundo que está aqui pensa muito parecido como eu, assim, na questão de roteiro personalizado, a gente pensa fora da caixa. Mas o pessoal, infelizmente, acho que a maioria do Brasil ainda é aquele negócio excursão, né? Sim, infelizmente. Mas aos poucos vamos mudando isso daí, já tem muita gente bacana fazendo personalizado. Ana, acho que, acho que da nossa parte é isso. Acho que o pessoal vai ficar bem ansioso para a próxima, para a gente aprofundar a questão dos roteiros, para você explicar mais os seus serviços e a gente vai conversando. Fica à vontade Obrigada. para encerrar, para se despedir. Participou. Obrigada mais uma vez por ter me convidado. E semana que vem a gente está aqui de novo, no mesmo horário, né? Daqui a uma semana. Então, temos mais 2 encontros. Quem quiser meu contato... Aliás, eu posso escrever aqui? Eu acho que você já passou, né? Eu vou mandar o meu WhatsApp. Só que, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou mandar o meu WhatsApp, porque eu gosto muito dessa questão da comunicação de perto. Eu não gosto muito de e-mail, tá? Mas eu vou mandar o meu e-mail também. Eu acho que no WhatsApp a gente consegue conversar mais rápido. Eu sou uma pessoa que gosta de falar pelo telefone, que eu acho que a gente explica tudo mais rápido. Porém, já tá tarde aqui, então eu não vou conseguir responder vocês hoje. E eu recebo muita mensagem no WhatsApp. Então, por exemplo, se algum de vocês, sei lá, tiver um cliente para semana que vem, aparecer essa oportunidade, aí a Ana vai me ajudar. Amanhã, porque hoje já é quase meia-noite aqui. Pensem que eu estou a 6 horas de diferença e eu normalmente fico no escritório ou aqui na minha casa, no computador, até umas 8, 9 da noite. A hora que vocês me ligarem, eu atendo. Agora, o WhatsApp, se for urgente, eu não consigo ver. Então, quem tiver alguma coisa urgente, se tiver alguma demanda, vai ser um prazer ajudar vocês, mas liga que eu atendo na hora. Quando eu passei o Tá bom? telefone O do WhatsApp, às vezes, eu demoro um pouquinho. de vocês também, tá? Eu acho que eu vi, então. Eu vi um 545 aqui, eu falei, deve ser da Érica ou da Beatriz. Isso. Será Que elas que respondem você super passou rápido certo? também. Não é de outra agência, né? Então tá bom. Não, eu vi que você passou um 545 aqui, eu falei, deve ser ela, eu só fui passando aqui. Mas então tá. Espero que a gente se veja aqui na Turquia. Quem sabe, de repente, a gente organiza uma viagem aqui com
com as nossas seguidoras, né? Com certeza. Vai ser ótimo. A Ana, Letícia tá querendo vir para a Turquia. você viu? Ó, já anota o nome aí. Ana, obrigada mais uma vez. Boa noite, bom descanso Obrigada para a vocês. você. E a gente se vê semana que vem, Obrigada. pessoal. Até semana Beijo. que vem. Tchau, Beijo, tchau. tchau.